O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que recentemente indicou o ministro das Comunicações, está muito bem com o governo, ainda não pautou as 17 indicações do presidente Lula para diretorias de 9 agências reguladoras, que precisam ser votadas no plenário. Nem mesmo as sabatinas que precedem as votações têm data para acontecer. Nossa! Essas indicações foram feitas ainda no ano passado e estão na gaveta, porque desde então o Alcolumbre discorda dos nomes que o presidente, dentro da sua prerrogativa, escolheu. Alcolumbre não concorda com indicações, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que foram acolhidas por Lula. Maria de Carli, agora que eu não entendo mais nada, o presidente do Senado está com raiva do presidente da República, porque o presidente da República não indicou quem ele, presidente da República, quer indicar. Segundo o Alcolumbre, ele tem que indicar quem o Alcolumbre deseja. Mas o Alcolumbre já indicou o ministro das Comunicações. O que é isso? É a falta absoluta de autoridade e de comando desse governo? Olha, eu acho que isso antecede o governo, é Brasília por si só, entendeu, Capês? Infelizmente, a gente sempre fala disso aqui, né? Brasília é feita de acordos e, assim, apoios políticos. Se você cumpre o acordo, o meu partido vai te apoiar. Maria de Carli, Brasília é uma cidade, Brasília é asfalto, é prédio, né? Eu tô falando de pessoa. Esse governo aqui que tá sem autoridade, não? O governo, de fato, Lula... Bom, falei aqui anteriormente, atual governo, o Lula 3, ele tá passando por um momento muito delicado e, automaticamente, os partidos, os figurões estão tendo muito cuidado em se associar a ele, porque pode respingar nas suas candidaturas, nas suas próximas eleições aí de 2026. Então, acho que isso enfraquece muito o governo. A gente vê um Lula que, por anos anteriores, se destacava pela sua habilidade em fazer política com ministros que podem vocês rechaçar, mas tanto esquerda quanto direita reconhecem que ministros como um Palocci da vida, um Dirceu, tinham, apesar de serem os corruptos que terem todos os tipos de processos em cima deles, eles tinham essa veia política de fazer negociatas muito bem feitas em Brasília, né? Quando eu falo Brasília, eu falo da instituição política que paira sobre essa capital, essa cidade aí que você descreveu, Capês. Então, a gente vê um Lula 3 tem uma certa incapacidade política para negociar esses cargos e esse tipo de coisa. Acho que o ponto... Desculpa, não vieram aqui porque como o ponto está aberto, estão gritando no meu ouvido. Desculpa, pode continuar falando. Não. Calma aí. Então é isso. Muito bem, nós vamos voltar agora, então vamos com a Thaís Cremasco. Vamos chegar aqui, Thaís Cremasco, eu quero ouvir você. Por quê? Porque o microfone dela está valendo nesse momento. Thaís Cremasco, eu quero perguntar uma coisa para você. Os deputados que são da base do governo, que indicam ministérios, estão se rebelando contra o governo. Muito bem. O senador agora, Davi Alcolumbre, indica o ministro das Comunicações e está engavetando nomes de agências reguladoras. A agência reguladora são órgãos independentes, os diretores têm mandato de 3 anos para justamente fazer uma verificação, um acompanhamento, uma supervisão imparcial e técnica. Desculpe, Thaís Cremasco. Eu sei que você vai discordar de mim e eu quero que você discorde mesmo, porque a minha função aqui é só suscitar essas divergências. Thaís Cremasco, é muita falta de autoridade desse governo, não? Discorde de mim, por favor, que eu quero estar errado. Acho que a questão não é realmente uma falta de autoridade, mas sim o encorajamento de alguém que é muito menor e está querendo fazer um papel que não é dele, né? Ele entrou lá, o Alcolumbre, dizendo que ia mudar tudo no primeiro mandato, que ia fazer uma política diferente, prometeu um monte e agora já está sentando para negociar bonitinho com gente que ele já criticou bastante. Então é uma pessoa que também não merece o nosso respeito, a nossa confiança, no sentido de que não honra com a sua palavra, né? E esse engavetamento, né, que é, claro, político, que é uma provocação, que faz essa polarização, é mais uma forma de opressão e quem perde é o povo brasileiro. Por quê? Se essas agências reguladoras não tiverem nomes
que são de confiança do governo, se elas não tiverem uma organização mínima, quem vai perder novamente é o povo brasileiro. Então, já ficou repetitivo, mas essa polarização e essa briga política entre os grandes, né, que disseram que fariam algo muito diferente, está parecendo mais do mesmo e ainda pior, né, porque criticou e agora está fazendo igual e fazendo conchavo político com pessoas que ele já fez críticas muito ferrenhas. Lembrando que eu acho que ele foi o segundo homem mais novo, né, a presidir o Senado da primeira vez. Com 41 anos, ele chegou prometendo um monte e agora está se demonstrando alguém bastante controverso com as posições iniciais. Olha, minha querida Raquel Galinatti, o presidente da Câmara chegou prometendo que ia liderar o Congresso Nacional e está estagnado com o pedido de pautar o projeto da anistia, que tem 264 assinaturas. Ele não diz nem que sim, nem que não, parece que está assustado, pressionado aqui, pressionado ali. Também não fala nada sobre a instalação de CPIs, não dá respostas adequadas, não assume uma posição criticando o Sóstenes Cavalcanti ou apoiando o Sóstenes Cavalcanti, completamente omisso. Agora, o presidente do Senado também não tem nada que indicar ministro, ele indicou pessoalmente, já viu o partido indicar, mas o deputado pessoalmente indicar, e fica segurando, engavetando as indicações dos diretores das agências reguladoras. O que você acha de tudo isso? Eu acho que já tá muita cara de pau, né? Ninguém disfarça mais nada. Quem que é o senador Davi Alcolumbre? Ele é um senador do União Brasil do Amapá. O que ele pleiteia? A margem equatorial, ele pleiteia o quê? A exploração do petróleo. E a exploração do petróleo, ela tem grandes impasses justamente pelo ministro de Minas e Energia. Alexandre Silveira é o seu desafeto. Então, enquanto ele não conseguir derrubar o Alexandre Silveira, ele travará tudo relacionado à pasta de Minas e Energia. Ele quer o domínio da pasta de Minas e Energia para poder, então, ali na sua área, no seu reduto, ter plena exploração da margem equatorial e do petróleo com a Petrobras. Agora que voltou o seu microfone, eu pergunto, pode isso, Maria de Carli? Gente, é o que eu estava dizendo, né? Minha fala, gente, o microfone caiu aqui, foi lindo, maravilhoso, mas acontece ao vivo, estamos de volta. Mas só falando que eu estava dando continuidade à minha fala, estava aqui meio perdida com o ajuste do microfone, mas era o que eu dizia, né? A gente vê um governo Lula 3 menos articulado politicamente, como eu falava anteriormente, Lula 1, Lula 2, tinham articuladores muito fortes ali próximos ao presidente, e nesse atual, somando essa impopularidade, as pessoas querem se distanciar desse governo. Vamos ver o que vai acontecer com as indicações, né? Tudo está mais lento e moroso e acho que esse escândalo do INSS e essa dor de cabeça que o governo vai ter que lidar nas próximas semanas, quiçá meses, vai ainda mais trazer mais morosidade a todo esse processo de indicação. A não ser que, obviamente, os partidos comecem a pressionar ainda mais o governo para que essas indicações tenham mais celeridade, o que provavelmente vai acontecer. Mas, a meu ver, vai ter todo esse enxugamento de gelo de um lado e, como eu falei, né, com o distanciamento, se o ministro Lupi for distanciado do seu cargo, o governo perde capacidade de perder um apoio do partido do PDT e isso vai gerar um efeito dominó aí com os demais partidos e mais cargos para serem negociados. A ver, assim, nos próximos capítulos da cidade de Brasília. Agora, o Rodolfo Marista, quem está nos acompanhando aqui, mas isso são coisas da política mesmo. Mas eu pergunto, isso aí não pode acabar doendo no bolso do contribuinte? Por que um partido ou um senador ou deputado quer indicar um ministro? Se essa atribuição pertence ao chefe do executivo. Por que aí os cargos têm que ser distribuídos, aqueles cargos em comissão, que tem um custo enorme, de mais de 600 bilhões, que é o custo da administração federal, um custeio de pessoal, os cargos são distribuídos ali para os companheiros, acomodar todo mundo, e faz parte da política num determinado nível, não na intensidade que quer. Agora ele quer a diretora de agência reguladora. Isso aqui é muito errado, hein? Isso aqui, a população tem que ficar de olho nesse tipo de exigência. Com certeza, Capês. Por isso que um voto consciente é um voto para um Brasil melhor, né? A gente tem que tomar consciência mesmo do que significa a política e saber quem são os candidatos, quem são as pessoas que nós queremos colocar no poder. Eu não sei se a política sempre foi assim, né? Eu sou de 1982,
E eu creio que o pouco que eu conheço de política, eu estudo muito para me aprofundar cada vez mais e fazer parte dessa mesa de debate acrescenta muito nos meus conhecimentos. Eu acredito que para você que está nos assistindo aí em casa também, e a gente fica se perguntando, será que a política é assim desde que política é política? Agora que nós temos aqui um programa como esse, outros veículos de comunicação, a internet a nosso favor, a gente sabendo um pouco mais do que acontece nos bastidores dessa grande mesa de negociação que é a política, será que sempre foi assim? A resposta é sim, sempre foi assim. Mas hoje nós temos a tecnologia a nosso favor e nós discutimos isso abertamente porque vem a público o que acontece nos bastidores da política, né? E faz 6 meses que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou 17 pessoas para o então Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado. E depois o Davi Alcolumbre assumindo, ele prorrogou, ele simplesmente deixou de pautar essas indicações. Ou seja, não foi só dele. A doutora Raquel Galinatti trouxe aqui o nome de Alexandre Silveira, que é o atual ministro de Minas e Energia, que não bate. No dito popular o santo não bate com o outro. Já ouviu falar disso? Só que o Alcolumbre não tem poder para tirá-lo do cargo. Então, mas ele tem poder para não pautar algumas coisas que é de suma importância para o nosso país. Por exemplo, nomes que incluem para a presidência a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL, que dá tanto trabalho aqui para nós no estado de São Paulo. E a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Ou seja, duas grandes potências do nosso país estão agora meio que à deriva, esperando ser pautada para ver quem entra e toma o comando disso. É tão importante essas pautas que nós não entendemos essa queda de braço do Alcolumbre com o presidente Lula. Não é bom para nós, no fim das contas, Capês, respondendo a sua pergunta, sempre sobra para o bolso do cidadão. Agora, Maria de Carli, quero justamente com você. Será que é só uma questão de falta de afinidade, de antipatia? Porque essas agências, tanto a Adgaz, a Agência Nacional do Petróleo, quanto a Agência Nacional de Energia Elétrica, fiscalizam um setor bilionário. Setores muito importantes. Então, setores em que justamente a fiscalização disso aqui tem que ser muito bem feita, porque ela é passível de ser manipulada. Daí porque parlamentar não devia se meter com esse tipo de questão. Como é que você vê isso num governo que já parece titubeante quanto à condução econômica do país? Moedas de troca para apoios políticos. Ponto. É isso que funciona. É assim que é a regra, certo? Beleza. O Rodolfo falou aqui e mencionou algumas das agências, né? Essas agências surgiram no governo FHC com o intuito justamente de fiscalizar setores estratégicos do nosso país, inclusive uma delas, né, a Agência Nacional do Petróleo, a ANEEL, inclusive cargo importantíssimo essa questão da ANEEL. A gente vê aqui, principalmente na cidade de São Paulo, como é mal gerido essa questão do fornecimento energético. Vocês saibam, telespectadores, por média, ao ano, o cidadão na cidade de São Paulo fica 3, 4 dias sem luz. Enquanto que na Europa, tirando esse grande apagão que ocorreu aqui, né, nesses últimos dias na Península Ibérica, fica em média 12 horas. Ou seja, de 4 dias para 12 horas é muito caminho que a gente tem que andar ainda. Isso, onde eu quero chegar? Isso significa que os cargos de liderança e chefia dessas agências, eles devem ser muito bem colocados. No cenário ideal, esses cargos deveriam ser ocupados por pessoas técnicas que têm conhecimento da área que eles vão gerir. Mas não, eles são, como eu disse no início da minha fala, moeda de troca para a gente ter lá o amiguinho do político X, o amiguinho do político Y, beneficiando de alguma maneira ali da estrutura de poder, beneficiando-se de algum contrato que vai beneficiar fulano de tal, ciclano de tal, e, como o Rodolfo, meu colega, disse aqui, só nós, cidadãos, pagadores de impostos, que pagamos o pato, literalmente.